Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 6 de janeiro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 25º vídeo, 25, da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Vou aqui voltar a uma passagem bíblica engraçada, muito engraçada para mim, cujo estudo já fiz em outro vídeo, mas vou aqui retornar a ela por uma razão simples, certinho? Então a passagem bíblica aqui é muito engraçada, ingênua, que já mostrei, é a que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Um trecho aqui sobre a lenda acerca do nascimento de Jesus, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, certinho? Então volto aqui, vou ler agora, certo? Repito, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Aqui no Evangelho de Marcos, nessa lenda sobre o nascimento ou sobre a morte de Jesus aí, a ressurreição, 3 mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas, perfumes, bálsamos e foram ao túmulo onde estava o corpo de Jesus, já sepultado há 2 dias. O corpo de Jesus, na lenda, foi sepultado na sexta-feira. Passou-se o sábado e domingo pela manhã, essas 3 mulheres, em Marcos, foram ao túmulo para embalsamar, perfumar, colocar bálsamo sobre o corpo de Jesus, o que é uma loucura total aí da lenda, como mostrei aqui, certinho? Há algum tempo, quando eu mostrei essa ingenuidade aqui, nessa lenda, o Cláudio Antônio, que possui um canal maravilhoso no YouTube, com o título Canal do Ateu, pertence ao Cláudio Antônio. O Cláudio, ele foi religioso durante muitos anos. Ele entrou inicialmente na Igreja Católica Apostólica Romana, durante muitos anos. Depois entrou em várias igrejas evangélicas. E hoje ele é ateu. Pois bem, quando eu expliquei essa passagem bíblica aqui, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 1, o Cláudio Antônio me escreveu dizendo que durante toda a sua vida de religioso, ele lia a Bíblia, chegou a ler esse versículo aqui, e ele diz que nunca percebeu nada estranho. Você vê como é a coisa, né? Eu percebi. O Cláudio Antônio disse que nunca tinha visto isso. E só aí ele realmente disse: como é que eu não vi isso antes? Ele escreveu para mim assim: como é que eu não vi isso antes? Li isso aqui e passou desapercebido para mim. Entendeu? Muito bem. Então estou voltando novamente aqui, estou voltando a esse artigo, a essa passagem bíblica, em razão, gente, de um vídeo que eu vi no canal do Roberto. Vamos aqui. Canal do Roberto. O Roberto mora na capital federal, ou na capital Rio de Janeiro, que foi federal, né? Foi federal. Hoje não é mais. Então o Roberto mora na capital Rio de Janeiro, ali juntamente com o Fábio de Oliveira Lima, que possui um canal maravilhoso também no YouTube, com o título Fábio de Oliveira. E também onde mora a advogada Ana Cristina, não é? A Ana Cristina, com o canal maravilhoso Foco nas Ideias Responde. Pois bem, o Robertão tem um canal no YouTube com o nome
Viva os Ateus, é o canal dele, Viva os Ateus. Eu assisti ontem a um vídeo aqui, ao penúltimo vídeo que ele fez, bem recente, e com o título Rabino, e o título assim, não coloca aroma em defunto, ou seja, ninguém coloca perfume em defunto. Viu aí? Ao assistir a esse vídeo do Robertão, resolvi então voltar a esse versículo aqui de Marcos, certo? Quando 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus, 2 dias depois de seu sepultamento, para ali perfumar o cadáver. Ninguém faz uma loucura dessa, só mesmo na lenda bíblica, certinho, gente? Muito bem, então, como esse vídeo aqui do Roberto tocou no assunto aqui das mulheres indo ao túmulo de Jesus, então é por isso que voltei aqui a esse versículo de Marcos, certinho? Então eu vou colocar agora o vídeo do Roberto na íntegra. Tem apenas duração de 4 minutos e 32 segundos, certinho? Apenas 4 minutos e 32 segundos. Então assista aí ao vídeo do Roberto e depois eu voltarei aqui fazendo uma explicação, certinho, gente? Vamos lá. Mais um vídeo aí no canal Viva os Ateus. Esse é um rabino de barba feita. Resolvi colocar esse vídeo para vocês entenderem o porquê que essa história que aparece as mulheres. Eu vou botar o vídeo também das mulheres para colocar o aroma no corpo de Jesus, que é uma grande mentira. Shalom! Nesse vídeo da série O Rabino Responde, vou abordar a questão de por que o velório judaico não tem o caixão aberto. A primeira questão é que, dentro do judaísmo, existe uma valorização da vida sobre a morte. Então a ideia é lembrar do falecido em vida, ter uma imagem dele ainda atuando e não morto. Segunda questão é que o judaísmo não permite embelezar a morte. Todos são enterrados com a mesma roupa, que é uma mortalha, algo bastante simples, e nada é injetado no corpo do falecido para impedir o processo, né, de morte, né, que vai levando o corpo a se deteriorar. Então essa é uma outra razão, não se maqueia, não se embeleza o corpo, e a ideia é apresentar o corpo do falecido, né, durante esse processo, não é bom para a imagem do falecido e nem para o processo de luto. Agora irei colocar esse vídeo daí, que é do filme da Ressurreição de Cristo, que aparece essas mulheres para colocar aroma lá no corpo de Jesus. Irei colocar a parte da Bíblia depois que fala sobre essa questão também, que está em Lucas 24. E esses 2 homens daí que estão aparecendo são 2 anjos. E aí avisam para as mulheres que o corpo de Jesus não se encontra mais na sepultura, pois Jesus havia ressuscitado. E vocês podem perceber que essas mulheres, elas estão carregando um vaso, né, que tem aroma dentro. Mas o rabino não disse que não se embeleza o corpo, né, não coloca perfume no corpo do morto. Elas voltaram e prepararam
aromas e bálsamos. Lucas 23. Bíblia Sagrada. Aí eu procurei no dicionário o significado da palavra aroma e encontrei aroma, odor agradável de certas substâncias animais, vegetais, químicas, etc. Perfume, fragrância. Aí eu procurei no dicionário o significado da palavra bálsamo. E tá aí, bálsamo. Líquido aromático e espesso, que flui de muitas plantas, quer espontaneamente, quer por ferimento intencional. Muito bem, gente. Vocês viram aí no vídeo do Robertão? Vocês viram que o vídeo tem duas partes. Na primeira parte, inicial, é um rabino aí falando. Na primeira parte. E na segunda parte, o Robertão colocou um trecho de um filme, nem conheço esse filme, que trata sobre a lenda da ressurreição de Jesus. Então são duas partes aí. Vamos aqui fazer um comentário sobre cada uma. Vamos pegar o rabino aí. O rabino dizendo que, veja bem, o rabino judeu, na sociedade judaica, sociedade em que foram escritos aqui os livros do Novo Testamento, aqui na época do Jesus do Novo Testamento, certinho? Então, sociedade judaica. O Jesus dos evangelhos era judeu, morava numa sociedade judaica. O rabino está dizendo aqui que duas coisas. Em primeiro lugar, o cadáver no caixão, a disposição do cadáver no caixão. O segundo ponto, falado pelo rabino, o embalsamamento de um cadáver. Colocar perfume também sobre um cadáver. Então, vamos lá. Primeiro ponto, diz o rabino aí que na sociedade judaica, na época de Jesus e até hoje, é costume dos judeus não deixar o cadáver no caixão com a tampa aberta, o caixão aberto, ou seja, de modo que as pessoas vejam o cadáver. O rabino diz que isso aí não é aceito pela sociedade judaica. Ele diz que na sociedade judaica o cadáver é colocado no caixão e o caixão é fechado, totalmente fechado. As pessoas não ficam olhando o cadáver dentro do caixão. Por quê? Diz o rabino que é para a pessoa ter a lembrança da pessoa, quando a pessoa era viva, quando a pessoa estava viva, para que essa lembrança continue sempre assim, com a pessoa viva. Porque se você olhar para um cadáver, um amigo seu que morreu, você olhar para o cadáver dele, você terá essa lembrança do cadáver. Então, para evitar isso, diz o rabino, na sociedade judaica é costume colocar o cadáver no caixão e fechá-lo totalmente, para que as pessoas tenham a lembrança daquela pessoa que foi viva, que viveu algum dia e agora está morta. Então, para evitar essa imagem do cadáver, o caixão fica fechado. Certinho? Esse aí é o primeiro ponto dito pelo rabino. E ele diz também, no segundo ponto, o rabino, que não existe esse negócio na sociedade judaica, na época de Jesus como hoje, não existe esse negócio de colocar perfume sobre o cadáver, embalsamar o cadáver. E principalmente, claro, quando o cadáver já está no túmulo. Aí é que não há razão para isso mesmo, seria uma loucura, que é o que está aqui na Bíblia, certinho? Então aí, explicados, né? Os dois pontos levantados pelo rabino. Na sociedade judaica, o cadáver fica totalmente fechado no caixão. Ninguém tem condições de olhar para o cadáver. E o segundo ponto, ninguém coloca perfume, ninguém faz o embalsamamento de cadáver na sociedade judaica. Certinho? Muito bem. Então vamos sair agora do rabino e vamos passar para o trechinho aí do filme sobre a lenda da ressurreição de Jesus, que o Robertão aí colocou, certo?
Eu nunca vi esse filme aí, sobre a ressurreição de Jesus, nunca vi. Mas aí, gente, nesse pequeno trecho desse filme aí, colocado aqui pelo Robertão, eu vi três erros nesse trecho aí, as mulheres chegando ao túmulo de Jesus para embalsamá-lo, o corpo, não é? 3 erros aí, certinho? Eu vi 3 erros. Então eu vou colocar novamente aqui a parte desse filme, esse trecho, e preste bem atenção se você descobre os 3 erros, certinho? Depois eu volto. Vamos lá? Agora irei colocar esse vídeo daí, que é do filme da ressurreição de Cristo, que aparece essas mulheres para colocar aroma lá no corpo de Jesus. Irei colocar a parte da Bíblia depois que fala sobre essa questão também, que está em Lucas 24. E esses 2 homens daí que estão aparecendo são 2 anjos. E aí avisam para as mulheres que o corpo de Jesus não se encontra mais na sepultura, pois Jesus havia ressuscitado. E vocês podem perceber que essas mulheres, elas estão carregando um vaso, né, que tem aroma dentro. Mas o rabino não disse que não se embeleza o corpo, né, não coloca perfume no corpo do morto. Muito bem. Você acabou de ver aí o trecho desse filme, né? Repito, nunca vi esse filme aí, nunca vi. E em apenas poucos segundos aí, ó, não sei, a duração acho uns 2 minutos, nesse trecho aí desse filme, gente, eu vi 3 erros. 3 erros. Você viu esses erros? Se você não viu os erros, gente, é porque vocês não estão lendo a Bíblia. Vocês não estão estudando a Bíblia. Não estão fazendo estudos comparativos entre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu sinto muito, gente. Eu sinto muito. Eu digo sempre aqui, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. E vocês não estão lendo. Então não adianta fazer vídeos aqui. Veja, ontem eu vi esse vídeo do Robertão e na hora eu vi aí 3 erros. 3. Você quer saber quais são os 3 erros? Eu vou dizer, não vou cobrar nada por isso não, certinho? Eu vou dizer. Muito bem. O primeiro erro é o seguinte, eu vou fazer a pergunta. Essas mulheres aí foram ao túmulo, na lenda sobre a ressurreição de Jesus, elas foram ao túmulo de Jesus aí, levando aromas, perfumes, para perfumar um corpo já em putrefação, porque Jesus foi enterrado, ou sepultado, melhor dizendo, na sexta-feira. Passou-se o sábado e essas mulheres aí foram no domingo pela manhã, levando aromas, perfumes, para passar no corpo de um cadáver em estado de putrefação. Certinho? Então, muito bem. Agora eu pergunto, esse trecho aí, as mulheres chegando e 2 anjinhos ali, esse trecho aí, gente, é realmente um relato sobre a lenda da ressurreição de Jesus que está no Novo Testamento? É o relato esse aí? Diga-me. É o relato isso aí? Isso aí é o que está no Novo Testamento, gente? Não é. Não é, gente. Isso aí não é um trecho do relato da ressurreição de Jesus que está no Novo Testamento. Não, sabe por quê?
Porque ali, gente, existem 4 relatos sobre a lenda da ressurreição de Jesus. E não apenas esse aí. E não apenas esse aí. Nesse relato você acabou de ver várias mulheres chegando ao túmulo de Jesus. E quem estava lá? Na entrada do túmulo, sentado numa pedra ali. Quem estava lá? 2 anjinhos, não era isso? Você não viu aí? 2 anjinhos? E elas perguntaram aos anjinhos, né, sobre Jesus, não é? E aí elas entraram depois no túmulo, não foi isso? Isso aí, gente, é o relato que está no Novo Testamento? Claro que não. Sabe por quê? Porque isso aí é um dos 4 relatos. Os 4 relatos que estão no Novo Testamento, existe um relato em Mateus, existe um relato em Marcos, existe um relato em Lucas e existe um relato em João. Eles são iguais? Não, porque estamos diante de lendas. Não são iguais. As diferenças são inúmeras. Então, isso aí, esse trecho, gente, é apenas o relato de uma lenda que está em Lucas. Esse relato aí é o de Lucas, do Evangelho de Lucas. E traz aí 2 erros. O primeiro erro é esse. Você pensar que isso aí é um trecho da ressurreição de Jesus que está no Novo Testamento, que esse aí é o único trecho. Não, aí que está seu engano. Se o filme aí tivesse sido feito sobre o relato que está em Mateus, seria diferente. Se fosse feito sobre o relato que está em Marcos, seria diferente. Se fosse feito sobre o relato que está em João, seria diferente. Esse aí, repito, é o relato que está no Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas não é o único relato sobre a lenda da ressurreição de Jesus. Entendeu aí, gente? Esse aí é o primeiro erro. Se um cristão, por exemplo, lê apenas o relato que está em Mateus, que é diferente desse aí que está em Lucas, esse cristão que não conhece o relato que está em Lucas, ele vai dizer aí que esse relato está errado, porque o relato que está em Mateus é muito diferente. Entendeu, gente? Só um exemplo aqui para você ver. Nesse relato aí que está em Lucas, que é o trecho aí do filme, esse diretor do filme aí só pegou o relato de Lucas. Então, veja bem, no relato de Mateus, se esse filme aí fosse feito de acordo com o relato de Mateus, que é diferente do de Lucas, em Mateus só haveria aí no filme 2 mulheres aparecendo, 2. A Maria Madalena e a outra Maria, certinho? E não apareceriam também no relato de Mateus 2 anjos, como você viu aí, mas apenas um no relato de Mateus, um anjo e 2 mulheres apenas. Você entendeu, gente? E se esse filme aí fosse feito sobre o Evangelho de Marcos, também seria diferente. Aí apareceram várias mulheres. No Evangelho de Marcos, iriam aparecer apenas 3 mulheres, porque apenas 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus, segundo o Evangelho de Marcos. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Entendeu, gente? Entendeu? E se fosse esse filme aí, se fosse feito sobre o relato de João, do Evangelho de João, também seria diferente. Aí apareceram 3 mulheres, não foi isso? Se fosse feito com base no Evangelho de João, que é diferente, só iria aparecer uma mulher, porque no Evangelho de João, apenas uma mulher foi ao túmulo de Jesus. Apenas uma, Maria Madalena. Entendeu, gente? Como esse trecho aí, esse filme, não mostra realmente a lenda sobre a ressurreição de Jesus? Não mostra. Por quê? Porque isso aí é de acordo com a visão de Lucas. As visões de Mateus, Marcos e João, diferentes. Esse aí é o primeiro erro. Entendeu? Porque não existe apenas uma versão dessa lenda sobre a ressurreição de Jesus.
no Novo Testamento. Existem 4 e são completamente diferentes, porque são lendas e não fatos reais. Entendeu? O primeiro erro. E agora no filme aí, nessa versão de Lucas, 2 erros aí, gente. Porque esse filme aí foi feito, repito, sobre o relato lendário que está em Lucas. O Robertão até disse aí. Porque em Lucas, várias mulheres foram ao túmulo de Jesus para colocar perfume. E você vê aí, né? Várias mulheres. Aí, tudo bem. O filme aí está de acordo com o Evangelho de Lucas. Várias mulheres. E no Evangelho de Lucas também várias mulheres. Só que há 2 erros aí. O primeiro erro. No Evangelho de Lucas está escrito que havia na entrada do túmulo 2 varões. Isso, a palavra usada no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, na palavra originária não está escrito lá 2 anjos, e sim 2 varões, 2 homens. E aí, no relato de Lucas, no filme, apareceram 2 anjos, não é isso? Só que no relato de Lucas, 2 varões, e não 2 anjos. Mas tudo bem. E se você aceitar isso como anjo, que deturpa o texto bíblico, se você aceitar esses 2 varões como 2 anjinhos, mais um erro aí. Veja bem, no filme, veja lá, no filme, os 2 anjos estão sem asas. Os anjos, quando o homem criou anjos, os anjos têm asas, porque senão eles não voam. Então os anjinhos possuem asas, 2, anjos com 4 asas, com 6, com 8 asas, senão eles não voam. Entendeu? Olha aí o erro. Esses 2 anjos aí, olhe bem para eles, estão sem as asas. E anjos possuem asas, certinho? Porque senão não conseguirão voar, certo? E o outro erro qual é, gente? Em relação a esse trecho do filme e o próprio Evangelho de Lucas, qual é o outro erro aí? O outro erro é o seguinte: no Evangelho de Lucas, quando as mulheres vêm no Evangelho de Lucas, quando elas chegam ao túmulo de Jesus, a pedra já foi removida e elas entram no túmulo de Jesus. E depois é que os 2 anjos aparecem, entendeu? No Evangelho de Lucas, repito, as mulheres chegam, a pedra foi removida, elas entram no túmulo e só depois é que os 2 anjos, os 2 varões, aparecem. Aí não, olha o erro aí. Aí, quando elas chegam, elas já veem os 2 varões, os 2 anjos, já e conversam com eles. Só depois da conversa com os anjos é que elas entram no túmulo, aí no filme. Já o Evangelho de Lucas, porque o filme foi baseado no Evangelho de Lucas. Só que aí, olha o erro do filme. Olha o erro do filme. Aí, no filme, elas já se encontram logo com os 2 anjos. Só depois é que elas entram no túmulo. No Evangelho de Lucas, não. Elas entram no túmulo. Elas não veem os 2 anjos, os 2 varões antes. Só depois é que eles aparecem no túmulo, dentro do túmulo, e conversam com elas. Entendeu como é fácil pegar os erros? Agora você só pega erros se você estudar a Bíblia. Se você não estudar, você está perdido. Totalmente perdido. Agora o absurdo aí, gente, é que eu mostro aqui na lenda, que lá no livro de Marcos, né, e também aqui as mulheres levando perfume para colocar no corpo de um cadáver já sepultado há 2 dias. Isso é loucura, gente. Isso é loucura. Isso não é crença, não, é loucura. Loucura é caso de internação em clínica psiquiátrica, pode ser a do Augusto Cury, ou então em hospital psiquiátrico. O rabino diz aí que ninguém na sociedade judaica coloca perfume, ninguém faz o embalsamamento de cadáveres para retardar a decomposição do cadáver. Ninguém faz isso. E aí na lenda ingênua sobre a ressurreição de Jesus, você vê o absurdo é maior ainda. O rabino diz
que ninguém na sociedade judaica coloca perfume sobre cadáver, enquanto o cadáver ainda não foi sepultado. Ele disse que ninguém faz isso. Veja bem, o cadáver ainda não foi sepultado e ninguém nem coloca perfume sobre isso. Imagine um cadáver já sepultado, gente. Ninguém mexe em cadáveres sepultados. Foi sepultado? Fica lá. Ninguém mexe com isso. Só mesmo uma lenda boba como essa aqui da Bíblia, do Novo Testamento, dizendo que o Lucas dizendo que essas malucas, várias mulheres, de madrugada, foram ao túmulo onde estava o corpo de Jesus, já podre. Elas iriam lá afastar a pedra, abrir o túmulo. Elas iriam entrar e colocar ali perfume sobre o corpo de Jesus. Depois elas sairiam, fechariam de novo e iriam embora. Gente, isso é loucura. Nenhum ser humano vai a um túmulo, a uma sepultura onde já está uma pessoa morta, e onde já está ali um cadáver, melhor dizendo, de uma pessoa. Ninguém vai abrir o túmulo, ninguém vai abrir a sepultura para colocar perfume, depois fecha a sepultura e vai embora. Isso é loucura, só mesmo aqui no Novo Testamento. Porque isso aqui, gente, é lenda. É lenda, entendeu? Ninguém coloca, ninguém vai. Jesus aqui, na lenda, foi sepultado na sexta-feira. Passou-se o sábado. No domingo pela manhã, Lucas diz que várias mulheres malucas foram ao túmulo de Jesus para perfumar o corpo, o cadáver. Elas não esperavam encontrar um Jesus vivo, de forma alguma. Elas esperavam encontrar um cadáver. Ninguém acreditava na ressurreição de Jesus. Nem seus discípulos, nem essas malucas aí. Elas foram lá para perfumar um corpo podre. Isso é loucura. Ninguém abre sepultura para colocar perfume sobre o cadáver. Quando alguém faz isso aí, em alguma sociedade, alguém faz isso, joga perfume, faz o embalsamamento, isso aí é antes do sepultamento. Depois do sepultamento, nada mais se faz. Entendeu a ingenuidade da lenda bíblica? Portanto, aí, parabéns ao Robertão, mais uma vez, com seu canal Viva os Ateus, canal maravilhoso. O Roberto encontra cada coisa engraçada. E ele coloca aí, rapaz, você morre de rir. Com evangélicos aí falando bobagens, né? E outros aí. Portanto, Robertão, parabéns pelo seu vídeo aí e valeu!